Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje estou gravando com o iPhone porque eu esqueci meu microfone. Mas tudo bem, então vai ter essa estética um pouco diferente hoje. Nem sei se o microfone do iPhone é aqui, mas tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre balança interna. Não, eu já falei sobre isso. A gente vai falar sobre bússola interna. Tem uma diferença, eu vou explicar para vocês, e é muito importante que a gente entenda essa diferença, principalmente quando a gente é jovem, porque daí a gente tem mais tempo, sabe, para colocar em prática tudo que eu vou falar aqui para vocês. E claro, se a gente não é mais tão jovem, se a gente já tem uma certa idade, esse vídeo ainda é útil. Eu acho que ele é ainda até mais urgente do que para uma pessoa jovem ver. Mas enfim, vamos lá, vamos falar. Eu já tinha comentado sobre esse assunto da balança interna. Que a balança interna, eu até fiz algumas anotações aqui, né? Agora eu tô vindo nessa vibe de caderninho e ficar com as anotações. Então a balança interna, ela é entender o que tu tem que fazer em certos momentos. E a bússola interna é muito parecida. É basicamente a mesma coisa, tu entender o que tu tem que fazer, só que não é mais algo tão do momento, é algo mais estratégico que tu tem que pensar a longo prazo. Então a bússola, ela é uma analogia, né, que tudo isso aqui, pessoal, eu juntei o meu conhecimento e comecei a pensar, tá? É por isso que eu digo que é tão importante a gente pensar nas coisas realmente e não ficar apertando Ctrl+C, Ctrl+V nas coisas, nas ideias, entendeu? A gente tem que ter opinião própria, a gente tem que pensar. E tudo que eu falo aqui pra vocês é pensado, eu não peguei de nenhuma fonte, eu não vi em nenhum livro. Foram, na verdade, várias coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida que me fizeram chegar nesse ponto de pegar e escrever o que eu penso aqui no caderno. Então, não sei se vocês vão achar isso que eu tô falando em algum livro, alguma coisa, provavelmente não. Mas, enfim. A bússola, né, como a gente diz, a bússola de analogia, ela vai mirar. E quando eu falo de bússola interna, eu quero dizer de mirar nos teus objetivos, onde tu quer chegar. E quando a gente fala em onde a gente quer chegar, a gente pensa em coisas mais a longo prazo, coisas mais estratégicas. Onde é que eu quero chegar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então a questão da bússola é justamente essa, algo a longo prazo, que ela tem que estar ajustada na gente. Eu já vou explicar o porquê. E a balança interna é mais algo que tu sente do momento, que tu tem que botar na balança. Será que isso é pra mim? Será que isso não é pra mim? Entendem a diferença? Essa é a diferença das duas coisas. A balança é uma coisa mais de momento e a bússola é uma coisa mais a longo prazo. A balança são ações mais urgentes que tu tem que pensar ali e já tomar uma decisão, e a bússola é algo mais estratégico, por assim dizer. E como a gente vai alinhar, né, que é o grande X da questão, como que a gente vai alinhar essa nossa bússola interna? Pessoal, a gente tem que entender quem a gente é. E aí vocês vão ter que pensar, não tem jeito, pega um caderno, se precisar. Eu gosto muito da questão de anotar com caneta e tal, e ter uma folha de papel, sair um pouco do digital e ter uma folha de papel, coisa física. Trabalhar outra parte do nosso cérebro, sem ser a digitação, mas talvez na escrita, enfim. É diferente. Então pega aí e anota as coisas que tu gosta, anota as coisas que tu não gosta, anota as coisas que tu sente bem fazendo, as coisas que tu sente desconfortável fazendo, as pessoas que tu sente confortável conversando, as que tu não se sente, para te conseguir visualizar quem tu é, o que tu realmente gosta, qual a tua personalidade. Sei lá, cara, escreve filmes que tu gosta, músicas que tu gosta. A gente tem que entender quem a gente é. Autoconhecimento é o primeiro passo pra gente começar a jogar o jogo da vida. Como é que tu vai jogar o jogo da vida sem entender quem é o teu personagem? Sem entender quais são as skills, quais são os poderes do teu personagem? Não tem como jogar um jogo sem isso. A gente vai jogar, vou dar o exemplo do, League of Legends. Tu tem que conhecer as skills do personagem quando usar em cada momento.
E aqui é o jogo da vida, é exatamente isso que eu quero falar, é exatamente isso que eu quero passar para vocês com essa informação. Eu gosto muito de analogia por causa disso, sabe? A gente consegue pegar uma coisa, conectar em outra e conseguir visualizar, entender. Então, primeira coisa de tudo, pega um caderno, pausa esse vídeo, pega um caderno e escreve o que tu gosta e o que tu não gosta, pra te entender quem tu é. Agora, caso tu já saiba quem tu é, tu já entenda, normalmente esse entendimento vem com a idade, né? Mas nada impede da gente já entender desde novo quem a gente é, nada impede. Tem também a questão científica, né, neurológica do nosso cérebro. Ele, acho que é com 25 anos de idade que ele fica pronta, né, por assim dizer, fica pronta a parte da tomada de decisões, mas, cara, nada impede da gente desde cedo já fazer esse exercício, sabe, tá ligado? Então, a gente tem que ver isso, entender quem a gente é e o que a gente realmente quer. E daí tem uma diferença muito grande entre o que vocês querem e o que os outros querem pra vocês, porque é muito fácil confundir. É muito fácil confundir o que o teu pai quer pra ti e tu acha que tu quer pra ti. O que a tua mãe quer pra ti e que tu acha que tu quer pra ti. É muito fácil. Ou o que a mídia... Esse eu acho que é o que mais impacta hoje em dia por a gente estar tão presente no digital, na internet, o tempo todo aqui no telefone. O que a mídia diz que tu tem que ser e o que tu quer ser. Muitas pessoas que crescem em periferia, elas acreditam no sonho de que elas têm que ser MC, o jogador de futebol, não sei o quê. E não digo só em periferia. Eu digo também em outros meios, outras culturas. Brasil, jogador de futebol. Estados Unidos, sei lá, jogador de futebol americano, sabe? E às vezes, nos Estados Unidos eu já vi muitas histórias disso. Às vezes, o cara tá lá e o cara é top da NFL, que é o futebol americano lá, ele é top, mas ele não quer aquilo, ele é aquilo por causa que era um sonho do pai dele, que o pai dele meio que impôs na vida dele e tal, e ele se tornou aquilo, sabe? Vou dar um exemplo mais sensível também, o Nigel Huston, é um skatista. O Nigel, claro, ele quer ser skatista. Acho que no caso dele ele quis ser skatista, não sei. Provavelmente, né, por causa que o cara é o melhor do mundo. Mas o pai dele fez uma imposição ali que colocou ele naquele caminho. Eu não sei se ele não quisesse, ele teria chegado tão longe, mas eu sei que até, sei lá quantos anos de idade dele, tem as histórias, né, ele mesmo fala que era meio punk o negócio, entendeu? Era uma imposição mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. De o que a gente quer, o que a gente não quer. O que a mídia tá falando que eu tenho que ser, o que eu vejo na internet que a minha bolha acha legal ser, e o que eu quero. Tem que ter personalidade, não tem jeito. A personalidade, ela vai nos dar espaço. A gente saber qual é o nosso espaço e conseguir ocupar esse espaço. Isso é o que a personalidade vai trazer pra gente. Então a gente tem que ter personalidade de falar um não. A gente tem que ter personalidade de entender qual que é a oportunidade que é pra gente. Não é, eu tô sendo rude, eu tô sendo grosso, não tô sabendo aproveitar as oportunidades. Cara, eu quero que esse papinho ele vá pra longe. Eu quero que esse papinho vá pra longe. Porque isso é papo de quem não sabe o que quer ou quem quer fazer tua cabeça, das duas uma. É o meu ponto de vista isso, sabe? A gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida e tem que ter segurança disso, confiança e convicção. Convicção acho que é uma palavra legal pra isso. Convicção de não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e isso vai dar certo. As pessoas vão tentar nos confundir, às vezes de propósito, às vezes não de propósito. As pessoas às vezes também vão falar só o que elas realmente acham, só que o que elas acham é do ponto de vista delas, não do teu. E quem vive a tua vida é tu. Então ninguém melhor para dizer o que tu deve fazer do que tu mesmo. Como é que uma pessoa que não vive na minha pele, que não sente os meus sentimentos,
que não entende a minha cabeça por um completo, vai saber qual é o meu caminho de vida, baseado sei lá, nas 2 horas do dia que ela passa comigo. Desculpa, eu passo 24 horas comigo mesmo. Aqui, ó, aqui dentro. Passo 24 horas comigo mesmo. É um pouco prepotência até a pessoa achar que sabe mais do que eu. De uma certa forma, sabe? Dependendo de como a pessoa coloca isso. As pessoas, enfim. E eu anotei aqui também que uma bússola não alinhada, ela no final da vida nos traz muito arrependimento, mas é um arrependimento triste. Arrependimento de sensação de desperdício de poder. De poder não, de tempo. E cara, o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida. Imagina tu chegar no final da tua vida e sentir uma coisa dentro de ti, sabe? Que, caramba, eu desperdicei meu tempo na Terra. Eu não sei vocês, mas eu nunca vou querer passar por isso na minha vida. Talvez vocês pensando nisso, vocês ouvindo isso que eu tô falando agora, vocês entendam que vocês têm que fazer o caminho de vocês. Vocês têm que trilhar o caminho de vocês. Não dá pra chegar no final da vida. É muito triste uma pessoa chegar no final da vida com esse arrependimento de desperdicei minha vida fazendo algo que eu não queria. Eu penso nas mulheres antigamente, sabe? Com toda a coisa do machismo e tudo. E não é querer levantar a bandeirinha, tá? É realmente um exemplo que me veio agora na cabeça. Eu penso as mulheres antigamente, e até os homens também, mas vou dar o ponto de vista das mulheres. Imagina tu viver uma vida não podendo ser o que tu quer, porque a sociedade... Olha só, casa perfeitamente com o que eu falei pra vocês da sociedade e da mídia e de como é imposta as coisas. Tu não pode viver a tua vida toda, teus 70, 80, 90 anos de vida, como tu queria, porque as pessoas à tua volta te sufocavam e te prendiam pra te não fazer o que tu queria. Ou homens gays, viveram a vida toda tendo que se esconder, viveram a vida toda tendo que ser sufocados e não podendo fazer o que eles querem, porque as pessoas na volta deles, não permitiam isso. Eu não tô levantando bandeira LGBT, eu não tô levantando bandeira de feminismo, eu tô falando a real. E não adianta a gente vir com esses papos de o Red Pill, não sei o que. Cara, acordem, vamos vir pro mundo real. Entendeu? Vamos vir pro mundo real. O mundo real é esse que a gente vive. Não adianta a gente falar que isso não acontece, porque tudo que eu falei agora não é minha opinião, são fatos. E aí que tá a diferença de um fato para uma opinião. Fato é fato. Fato é verdade. Opinião, ok, cada um tem a sua, mas fato é fato. E o fato é esse. As pessoas viviam desse jeito. E tu pode não ser mulher, pode não ser LGBT, mas tu pode chegar no final da tua vida e sentir o que essas pessoas sentiram. Ou pelo menos um pouco, né? Do que essas pessoas sentiram. Eu acho que não é uma coisa muito legal de se sentir. Então, tá aí a importância, tá? Da nossa bússola interna, ela tem que estar alinhada. Tem que estar, não tem jeito. Se a gente quer ser feliz, se a gente quer morrer com um sorriso no rosto, meu Deus, que frase horrível. Mas se a gente quer morrer com um sorriso no rosto, a gente tem que ver essas coisas, a gente tem que pensar nessas coisas. Não dá pra viver a vida no automático. Não dá pra viver a vida no automático. E daí eu coloquei um exemplo aqui, um exemplo bem fútil de me arrependi de não beber. Ou seja, me arrependi de não beber porque eu não me soltei na festa. Entendeu? Bebida ajuda a se soltar. Me arrependi de não beber e não me soltei na festa. Então esse foi meu arrependimento. Ou me arrependi de beber e passei vergonha na festa. O que eu quero dizer com essas duas frases? No final, os nossos medos, eles vão tentar sempre nos guiar. E isso não pode acontecer. A gente sempre, quando começa a pensar demais, provavelmente, o final da linha vai ser criar um medo grande da coisa e não fazer.
o ponto inicial é começar a pensar demais. Pensa, 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 pensa. Aqui na linha final, só tá aumentando o teu medo. Quanto mais tu pensar, a chance de aumentar teu medo vai ser maior. E aqui, ó, quando estoura o medo, ferrou, porque daí tu se trava e tu não faz as coisas. Então a questão é, arrependimento, que eu falei ali de chegar no final da vida e ter arrependimento, é óbvio que a gente vai ter, a gente é ser humano, a gente é um ser orgânico, a gente erra, a gente aprende, a gente erra de novo, erra de novo. Óbvio que a gente vai ter arrependimento, mas não é porque a gente vai ter arrependimento que a gente não pode escolher o que a gente quer. Que a gente não pode escolher qual tipo de arrependimento a gente quer. Porque eu vou me arrepender de ter tentado, eu vou me arrepender muito menos de ter tentado e não ter conseguido do que de não ter tentado e nunca saber a resposta. Eu, né? Isso é minha opinião. E agora, com tudo que eu falei aqui, vocês têm que pensar qual é a opinião de vocês sobre o assunto e o que vocês querem para a vida de vocês. Volto a reforçar aqui, tem alguns vídeos aqui que eu até deixo na legenda do vídeo, mas eu não quero que vocês levem o meu ponto de vista como uma verdade absoluta. Eu quero que vocês escutem o que eu tô falando de mente aberta e pensem se é para vocês ou não. Então tá, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham interpretado da forma que eu quis transmitir para vocês tudo que eu falei, tá? Eu não falei nada nesse vídeo, sei lá, querendo deixar alguém mal. Não é essa a minha intenção, pelo contrário, minha intenção é ajudar as pessoas. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho, para ajudar vocês a serem mais felizes e terem uma vida mais plena e toda aquela coisa de prosperidade, que a gente já tá cansado de ouvir. Mas falando da minha forma, né? Não como uma forma... Esqueci o nome, mas é... genérica, né? Não falando de uma forma genérica, mas falando com as minhas palavras aqui o que eu penso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal caso vocês não sejam inscritos. E eu vou ficando por aqui. Um beijo.